Se você tá se sentindo um semi-analfabeto em português, esse vídeo aqui vai mudar o jogo pra você. Eu vou te mostrar como que eu gabaritei a prova de oficiais da PM de Santa Catarina, como que eu gabaritei a prova de soldados, como que eu fiz pra fazer 23 de 25 na prova de escrivão da PCSC. E eu vou te entregar aqui também, cara, muitas promessas. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te entregar a ordem correta pra você estudar o português para concursos. Eu vou te entregar 2 mapas mentais, um de análise sintática e outro de morfologia, pra você estudar o português de forma sistêmica. Eu vou te entregar também uma lista com 670 questões selecionadas a dedo por mim e pela minha equipe, para que você tenha uma maior facilidade no avanço dessa disciplina de português. Você não vai sair daqui de jeito nenhum sem esses conteúdos e sem entender como que você faz para acertar 90% ou para gabaritar a disciplina de português. Qual que é a ordem correta para você estudar essas disciplinas aqui? E logo de cara a gente já tem que bater, cara, você tem que ter total enfoque em aprender a morfologia, né? A morfologia é a base de todo o português. Você vai entender quais são as 10 classes de palavras. E aqui eu vou trazer para você aqui já a lista completa para a gente não ficar fazendo tanta enrolação. Se você quiser, tira um print aí. Se não, você vai ter aqui no link da descrição também. Eu vou te entregar tudo. Aqui embaixo no link você vai ter tanto essa lista aqui com a ordem, você vai ter também os mapas mentais e você vai ter a lista de questões e mais qualquer outra coisa que eu possa trazer para o português. Link na descrição, beleza? Então, qual que é a minha sugestão? Você vai bater primeiro na morfologia, vai dominar as classes das palavras e logo você vai passar para a colocação pronominal. Tudo tem a ver com os pronomes e os pronomes têm a ver com a morfologia. Os pronomes são uma das classes das palavras que estão previstas lá na morfologia. Então, qual que é a ideia? Cara, não tem problema você ficar muito tempo aqui na morfologia. Se você quiser dedicar 10 horas para esse tópico, dedique. Vai valer a pena, vai valer muito mais a pena do que você dedicar 1 hora para cada um deles, sendo que talvez nem faça sentido para você. Se você não sabe o básico do básico do básico da morfologia, não adianta você bater lá na regência, na crase, na pontuação. Cara, não faz tanto sentido assim. Vai na morfologia que é sem erro. Depois você segue a trilha, vai para a colocação pronominal, vai para a sintaxe da oração. Então a gente vai bater ali no que é sujeito, o que é objeto, direto e indireto, o que é complemento nominal, os adjuntos adverbiais. Uma coisa que eu noto muito é que o pessoal é praticamente semi-analfabeto no português. O cara passou no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, o cara não sabe ler, não sabe escrever e dificilmente vai passar em concurso com essa cabeça. Seguinte, pessoal, e para ajudar vocês mais ainda, eu fiz uma pesquisa aqui com 300 pessoas do canal e eu notei que 70% das pessoas aqui ou estão desempregadas ou ganham até 2 ou 3 mil reais. Então, o que eu estou fazendo a partir de agora? Eu decidi democratizar o meu método de estudos. Isso significa que o método Revisões 20x, a partir de hoje, da publicação desse vídeo, vai ser comercializado aqui no canal por um valor simbólico para ajudar você. Cara, R$ 97,00 por uma área de membros completa, com toda a metodologia, toda a jornada, explicando passo a passo toda a estratégia que eu utilizei para alcançar as primeiras colocações, para bater 93,7% de aprovação, chega lá no topo. Cara, é para te ajudar. Isso simplesmente só vai pagar os custos aqui, vai pagar os tributos, o custo de área de membros, o custo de todos os sistemas que a gente mantém. Praticamente não vai dar lucro nenhum aqui pro canal, mas eu quero abrir para você porque realmente eu percebi que o pessoal aqui, de fato, tem uma renda um pouco mais baixa. O concurseiro, de fato, tem essa característica, beleza, pessoal? Método Revisões 20x a partir de hoje, apenas R$ 97,00. Eu tava vendo o método de revisões e nunca vi nada parecido. Faz tempo já que eu estudo e é muito bem organizado. É sensacional isso, é fora, sério, é fora do comum. E eu, nossa, já gostei muito, só pelos primeiros vídeos. Assim, eu já maratonei ontem, hoje, terminei agora. Então vamos ver agora, agora eu tô vendo que tem um caminho certo a ser seguido, assim. Não é só que eu ia estudando todo dia. Agora tem um caminho certinho que eu tenho que seguir, que lá no final tá a minha aprovação. Isso eu tenho certeza. A gente precisa ter essa noção basilar da sintaxe, da morfologia, para você conseguir seguir qualquer tipo de estudo aqui dentro. Depois você vai seguir para concordância. Pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo querendo te ensinar o que significa cada um desses termos. Eu estou te passando a ordem, beleza? A gente vai passar por cima aqui, senão não daria tempo. Eu teria que fazer um vídeo aqui de 30 horas para te explicar cada um desses tópicos e eu não sou professor de português. Vamos lá. Eu só sou uma pessoa que passou entre os primeiros. Sintaxe da oração, depois você vai para concordância, e aqui entra concordância nominal, concordância verbal. Depois você vai para a parte de regência, e a regência nominal, a regência verbal, também são, pelo menos a regência nominal é muito importante para você aprender a crase. A crase tem muita recorrência
recorrência aí nos concursos. Já a parte de pontuação não cai tanto assim, por isso que eu trouxe para baixo. Ortografia e acentuação também, a não ser que seja um concurso muito simples, aí vai cair bastante. Porque os concursos de maior dificuldade, eles não exploram tanto a pontuação, a ortografia e a acentuação. Eles batem mais no grosso aqui, ó, da morfologia, da colocação pronominal, da sintaxe, da concordância, regência. E aí, claro, a gente vai bater também muito na sintaxe do período. Eu deixei para o final porque você precisa ter uma fluência maior aqui, um repertório mesmo de português, um grande volume de questões. Já vamos entrar nisso daí, beleza? E eu vou te mostrar o mapa da sintaxe do período também. E análise morfossintática, e aí a gente entra lá naquela classificação do que é você olhar para um período, por exemplo, e saber classificá-lo, cada termo daquele período, tanto sobre o aspecto da morfologia quanto sobre o aspecto da sintaxe. Então, qual que é a ideia? Né? Você olhar para aquele período, para aquela oração e conseguir catalogar e realmente botar cada coisinha no quadradinho ali. Você dizer, ó, isso aqui é um substantivo, isso aqui apesar disso aqui ser um substantivo ou ser uma preposição ou ser qualquer outro tipo de coisa, exerce a função X e tem a função tal sintática. Essa aqui que é a grande ideia de você dominar o português, e você só chega nessa análise morfossintática depois que você domina todo esse restante aqui e você tem uma linguagem já um pouco mais apurada. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou abrir o mapa mental que eu utilizava. Olha só o que tinha na prática aqui pra gente, né? Por que eu utilizava os mapas mentais para o português e por que eu considero tão importante para você entender boa parte aqui dos assuntos. Vamos trazer aqui um exemplo sobre análise sintática da oração. Como que eu podia trabalhar esse mapa? Cara, você tem que entender sistematicamente, por exemplo, que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. Se você não sabe isso daqui, você não tem o repertório suficiente, a bagagem, a linguagem, para você acertar boa parte das questões. Porque na prática, quanto mais questões você resolve, você vai percebendo o seguinte, a questão não vai te perguntar quais são os termos essenciais da oração. Não é isso. Ela vai falar o seguinte, ó, dentro das questões que estão, ou dentro dos termos que estão assinalados abaixo, qual deles exerce a função de termo essencial da oração? Você vai ter que saber fazer a análise de todo aquele trecho que está sublinhado da oração, do período, tanto faz. Você vai ter que chegar e olhar, putz, isso aqui eles estão pedindo ou sujeito ou predicado. Agora a gente vai tentar identificar dentro do que foi marcado o que é um sujeito ou um predicado. Se você não tem essa consciência aqui do português de forma sistematizada, cara, vai ser muito difícil você avançar. Você vai ver aqui também, ó, que dentro dos termos integrantes da oração estão complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Então, tudo isso aqui faz parte de um estudo reverso, um estudo muito mais estratégico para o português e sistematizado. E olha só que complicado se você não tem o domínio do português de forma sistemática. Olha só o que pode acontecer. Digamos que a questão vem assim, ó, assinale abaixo quais dos termos não são um termo acessório. E aí, o que você vai fazer? Vai estar lá escrito assim, ó, adjunta de nominal, adjunta adverbial, vai estar o aposto, o vocativo e o agente da passiva. Aí você vai lá e marca o agente da passiva, achando que o agente da passiva é um termo acessório, quando o agente da passiva é um termo integrante da oração. E aí, complicou. Você pode saber o que significa um agente da passiva, você pode saber identificá-lo num texto, mas você não sabe a classificação sistemática disso dentro da análise sintática, dentro da sintaxe. E só por esse fato você se enrola, perde a questão, desiste de estudar português e aí fica difícil mesmo, beleza? Então faz parte, se você tiver isso aqui estruturado em mapas mentais, e eu vou te entregar, o link tá na descrição, fica muito mais fácil. Olha só agora no período, que loucura que acontece aqui. Vamos lá para o período composto. A gente tem as orações subordinadas e as orações coordenadas. Digamos aqui que a gente diz que as conclusivas, né, as coordenadas sindéticas conclusivas, elas são, na verdade, subordinadas adjetivas, por exemplo. E você vai lá e marca que está certo. Por mais que você tenha entendido que naquele momento ela está exercendo aquela função sintática, e você acaba errando a questão porque você não sabe que é uma oração conclusiva, ela é coordenada sindética e não subordinada adjetiva. Então, por isso que a visão sistemática é tão importante. E olha só como as coisas se confundem. Lembra lá que a gente falou de sintaxe? Cara, as subordinadas substantivas, elas vão exercer tanto a função de sujeito aqui como subjetiva, e você também vai ter ela como função de objeto direto, de objeto indireto, de predicado, de complemento nominal, de aposto. Então as coisas vão se confundindo e quando você não tem esse mapa montado, essa visão aqui, muito mais vista de cima, você tem dificuldade mesmo para classificar tudo, e aí você vai se enrolando. Você não vai saber, por exemplo, que as restritivas explicativas são subordinadas a adjetivas.
E se a questão disser lá que as restritivas são subordinadas a adverbiais restritivas e você marca certo, você se deu mal simplesmente porque você não tem essa visão mapeada. E aqui você pode ver as subordinadas adverbiais também. Cara, é muito fácil, elas vão exercer as mesmas funções dos advérbios. E claro que isso leva um tempo para você entender. Lembre-se que essa aula não é para você ter uma aula aprofundada de português, até porque eu não sou professor, mas é para te mostrar que se você tiver isso aqui mapeado e eu vou te entregar prontinho, fica bem mais fácil, não é? Acho que fica mais fácil a sua visão e você avança mais rápido. Quanto mais volume você der, quanto mais tempo você tiver de contato com isso daqui, muito mais fácil. Claro que não vai ser na primeira vez, fica tranquilo que vai demorar um pouquinho mesmo. E mais uma coisa que eu tenho para te entregar, o meu compromisso com você aqui, é te mostrar como que eu fiz para gabaritar e como que eu fiz para fazer mais de 90% numa prova. Cara, olha só as provas que eu tô falando aqui, tá? Não tô de zoeira. Essas provas existem. Vamos lá, vamos abrir aqui o que concursos e as provas já estavam abertas aqui no que concursos, ó. Prova de CFO da Polícia Militar. Essa prova aqui, com essas questões de português, depois você pode ver também com mais calma ali, essas questões de português eu gabaritei. Essa outra prova aqui, ela é da PC. Ó, começa aqui o português. Eu também fui passando, fazendo, são 25 questões. Dessas 25 questões, eu acertei 23. Cara, e teve um probleminha bem grande ali, que eu errei uma questão ridícula daquelas que falavam sobre objeto direto e indireto. Eu confundi, eu estava cansado, eu errei. Passa batido, mas ainda assim, pelo volume alto de acertos, a gente tem uma nota alta e fica lá em cima, né? E essa aqui é a prova de soldado da PM também. Fechou? Então, vamos seguindo aqui, só para te mostrar que essas provas existem, ninguém está aqui de sacanagem. E eu tenho agora um compromisso contigo de te entregar, olha só, como a gente está falando aqui de resolver muitas questões, a importância de resolver muitas questões, eu vou te entregar essa lista aqui de exercícios, ó. Lista de questões para aprender mais rápido. Eu tô te falando aqui que eu vou te entregar uma lista com 670 questões fáceis, muito fáceis e médias. São questões para treino, beleza? E eu tenho essa lista aqui no que concursos, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tudo junto para você, tá? Então vamos lá, tá? Olha aqui na tela. A gente tem 670 questões. Aqui dentro eu já tomei até o cuidado de filtrar um pouquinho mais, tá? Eu já fiz o filtro aqui separado, ó. Tá vendo aqui, ó, o caderno, Projeto Bravo Concursos, que é o nosso caderno, disciplina de português, e eu trouxe para morfologia, já para ver que não tem desculpa. Cara, tem 160 questões extremamente fáceis, selecionadas a dedo, para você aplicar aqui e aprender cada vez mais. São questões ridículas de fáceis, muito fáceis, que se você não estiver acertando ela, significa que você tem muita coisa para fazer. Então é justamente para isso. Tá vendo que são questões bem sequinhas, assim, ó, bem na lata mesmo, para você ter certeza de que você tá fazendo certo ou não. Então, além de tudo, né, a gente tem aqui questões que já tem os comentários do pessoal aqui. Então, a gente tem, além de ter de questões secas, são questões comentadas, são questões fáceis, onde se você erra, você aprende com os próprios comentários, beleza? Lá em cima aqui, ó, eu quero tirar para você aqui, ó, português, eu vou tirar outro filtro aqui. Cara, são 670 questões aqui para você, não tem desculpa, todas elas têm comentários, todas elas são muito, muito, muito fáceis e é justamente para você acelerar aqui no seu português e bater 90%. Não tem desculpa, você tem que ir pelo fácil. Se você teve um péssimo desempenho em português, significa que você não teve bagagem, você tem que trabalhar a base da base mesmo, vai lá naquelas questões fáceis, vai em Brasil Escola, vai em gramática daquelas para criança mesmo e vai resolvendo, cara. Você não tem tempo a perder. Você está atrasado já, seu português está praticamente o português de um semi-analfabeto e você tem que ir para cima, fechou? Vamos lá em frente agora, eu quero te mostrar como que você vai lidar com o tempo agora, né? Porque o estudar o português não é simplesmente fazer as questões e achar que você vai absorver isso aqui tudo do dia para a noite. Não é assim que vai acontecer. Uma coisa muito importante aqui, né, além do tempo, é a paciência. Claro que lá no comecinho pode ser que as videoaulas façam muito sentido para você e pode ser que elas te acompanhem por um certo tempo. Então você pode se programar para assistir tudo que você tem. Às vezes você já comprou algum curso aí que tem o português e, cara, se você não entendeu pela primeira vez, não vai ser da segunda que você vai assistir essas videoaulas e vai entender alguma coisa. Eu recomendo que você zere essas videoaulas e, pô, cara, e abandone isso daí ou procure um professor um pouco melhor e também não se apegue a isso. Se apegue, sim, depois, né, em resolver questões. Então, a gente vai trocar
essas videoaulas por questões gradativamente. E quando a gente fala de tempo, a gente tem que considerar aí, cara, que você vai levar um certo tempo. Deixa eu passar para ti qual foi a perspectiva que eu tive, né, durante o estudo para concursos. Eu passei ali mais ou menos uns 7 meses e meio estudando português, fui fazer a minha primeira prova. A primeira prova que eu tinha feito de CFO, essa prova aqui, ó, eu tinha feito essa de 2017 e depois a 18. Eu gabaritei essas duas provas. Essa prova aqui foi anulada e essa outra aqui eu tô no cargo hoje, né? Hoje sou tenente da PM graças a essa prova aqui. O que aconteceu? Nessa primeira prova aqui de 2017, eu não tinha uma segurança tão grande assim. Eu tinha feito talvez dezenas ou até milhares de questões de português já, mas eu não tinha uma coisa chamada segurança. Então foi só depois de um ano, né? Então eu tinha feito assim, ó, 7,5 meses. E aí depois eu estudei mais um ano e 2, né? Um ano, vou botar aqui, 1 ano e 2 meses. Eu estudei mais isso daqui e esse conjunto todo aqui foi o que me trouxe segurança no português. Então, por isso tempo, por isso paciência. Eu tive que passar por uma prova anulada para ver que eu não sabia tanto assim o português. A primeira vez eu acertei sim toda a prova, mas por conta da característica da prova, que foi muito fácil, eu fui lá e acertei. Depois a prova também não foi tão difícil assim, mas eu tinha muito mais segurança, talvez eu tinha considerado que era mais fácil justamente pela bagagem, pelo repertório, pela linguagem que eu já tinha trabalhado muito, eu tinha muitas questões mesmo. Então, esse tempo e a paciência aqui são duas coisas que você deve carregar consigo. Não adianta você querer começar hoje e daqui a 2, 3 meses achar que vai dominar o português. Isso não existe, beleza? Nada de que vai acontecer na tua vida aí que vai te trazer bons resultados vai ser rápido, beleza, pessoal? Estude o português nessa ordenação que eu trouxe aqui para você. Faça essas questões que eu trouxe aqui nessa lista também para você e aprenda, cara. Aprenda a mapear o português, fazer um estudo sistematizado. De repente, se você já tem isso aqui, melhore para você trabalhar aí um grande volume de questões e se tornar aí cada vez mais especialista no português. É claro que isso aqui começa com esses aspectos e depois você precisa observar outras questões na sua rotina. Por exemplo, como é que está o seu ciclo de estudos? Qual que é a estratégia que você tem? Como que você faz as suas revisões? Como que você está lidando na sua rotina com as suas falhas? Como que você faz para controlar todo esse sistema? Você tem um mecanismo para fazer isso? Você sabe quantas revisões você fez de cada tópico? Você está conseguindo programar o teu estudo para frente ou você está se sentindo ainda perdido? E é por isso que eu democratizei o método Revisões 20x. Cara, R$ 97 é o valor, acho que até menos que uma pizza hoje, dependendo de onde você pede. Lá dentro você vai ter acesso a toda a área de membros, todo o conteúdo desenhado, cara, tem tudo com slide programado, tudo desenho, cara. Eu pego o iPad e desenho literalmente para você tudo que você tem que fazer para você ter um bom resultado, não só no português, mas como você faz para montar toda a sua estratégia. Eu compartilho tudo que eu fiz para sair do absoluto zero e chegar lá entre os primeiros colocados com 93,7%. Aproveite porque, cara, não vai ter nada, absolutamente nada com a qualidade tão boa pelo preço que você vai pagar. Beleza, pessoal? Eu quero deixar outros vídeos recomendados aqui na tela. Aqui na descrição vai ter todos os links que eu mencionei para você. Meu, cara, tem muita coisa aqui gratuita e se você quiser entrar lá, bora pro Revisões 20x, você jamais vai se arrepender, porque lá dentro você vai ter o melhor do estudo para concurso público. Eu vou ficando por aqui. Tem 2 vídeos recomendados na tela. Valeu e um abraço.